Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina minha alma. Dai tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, fazer a partilha da escola, né, do início aqui da escola, é muito importante, né, que fala sobre a divina vontade, né, ser como esse sol, né, é como o sol vindo à terra, né, vivendo a divina vontade, é o sol vindo à terra, é como trazer o sol à terra, né? Então é muito grande isso, né, e esse sol é o nosso próprio Deus, né, que vem a nossa alma, né, essa vida divina comunicada a nós. E é uma paz muito grande ter esses conhecimentos do livro do céu, né? Ter esse conhecimento da divina vontade. É uma paz enorme que nós vivemos. Mesmo em meio a esse mundo cheio de caos, cheio de trevas, de tudo que a gente vê aí, né, nos noticiários, tudo que acontece, mas a gente vive, né, numa verdade tão grande através dos conhecimentos, uma certeza tão grande por saber que Deus está acima de tudo isso, que a divina vontade é que rege tudo e que ela está no controle de tudo. Então a gente fica tão inebriado de luz que a gente parece que a gente não tem tempo para ficar sofrendo, ficar se debatendo, né? Tanta coisa que a gente poderia ficar, como que eu posso dizer, ocupados, vendo só o mal, né? Vendo só o problema. E quando você vê pela luz de Deus, você vê soluções. Porque você vê que em tudo isso tem um para quê. Igual quando a gente vê assim, né? A gente tem visto muitas notícias assim, de revelações sendo feitas, as pessoas desabafando muito na internet. É, influências, né? Que tinham uma referência, que agora muitos escândalos estão aparecendo referente a essas influências, até católicos. E aí você vai vendo assim muitas coisas aparecendo, né? As pessoas falando, as pessoas dizendo a verdade, nua e crua. As pessoas denunciando e muitos escândalos, coisas que estavam sendo feitas escondidas, aparecendo nesses tempos, seja os escândalos famosos, que está aparecendo muito recentemente, assim, a gente está vendo uma chuva de horrores, de coisas que a gente vai descobrindo, mas ao mesmo tempo isso tudo é luz, tudo é orvalho benéfico, é tudo graça, né? O que que é esse orvalho benéfico, né? É tudo fruto do que meditamos aqui, do que estudamos aqui, que está chegando nas almas, né? Informações que as pessoas também vão recebendo. E isso é trazer o sol à terra. Entende? A gente lê, a gente aprende, a gente medita, a gente fala, e isso é levado para as outras almas automaticamente. O que a gente aprende aqui, o que a gente combina aqui, aí à medida da disposição das criaturas, Deus também vai jogando doses de luz para a mente delas, né? Seja para denunciar uma coisa, seja para falar uma verdade, né? Fazer aparecer coisas que estavam escondido. Então é um tempo assim bem de confusão, mas ao mesmo tempo de solução, porque é um tempo de estar sendo reveladas as verdades, né? O que está escondido nos corações, o que o ser humano faz às escondidas, está sendo publicado de cima dos telhados, é o que a gente está vendo. E esse meio de internet, né? Esse meio tão mais. Hoje em dia tudo é filmado, né? Hoje em dia é tão mais fácil, né, ver. É tão mais fácil, assim, ter as provas. É muito importante. E é usado, né? Se torna um instrumento também onde as pessoas podem ir e pôr para fora, né? Aquilo que estava guardado, né? Então, assim, é um meio de denúncia, né? A internet se tornou também um meio de muita denúncia, de coisas sendo colocadas ali. Então, mas tudo isso é uma purificação que Jesus está fazendo, né? Ele quer que o ser humano conheça a si mesmo, né? Conheça quem é por ele mesmo. Então é um tempo de verdade, de revelação.
né? Então, nós estamos aqui meditando, conhecendo a Deus, e é incrível o que Deus faz na alma de quem vive na divina vontade. O que é ter esse sol na terra, né? Que apesar da gente estar na terra, apesar de na terra a gente experimentar pelas contrariedades que nós experimentamos, por estarmos ainda numa situação onde a gente vê tanto pecado, né? A vontade humana, o homem na sua vontade humana ainda. Mas ao mesmo tempo, esses conhecimentos do livro do céu nos traz muita felicidade, muita paz, muita confiança, muita esperança, né? Então a gente vive essa vida. É muito maravilhoso o que a divina vontade fez em nós. A gente não se desespera, né? Não temos ansiedade de querer ir lá e tomar medicamento para controlar a ansiedade, né? Ansiedade com medo do futuro, com medo das coisas, porque a gente sabe que é um dia de cada vez, né? Porque vivemos um dia de cada vez pelo que Jesus nos ensina. Então a gente experimenta uma paz muito grande dentro de nós. Mesmo diante das coisas que a gente vê, a gente sabe que Deus tem o controle de tudo. Tudo tem um propósito, né? E a gente fica ali reparando Ele. Aceita sentir o que tiver que sentir, aceita passar pelo que tiver que passar, como qualquer outra pessoa. Mas dentro de nós, ao mesmo tempo, que às vezes a gente pode fazer um desabafo até. Poxa, tá difícil, isso tá difícil, mas dentro de nós é uma paz muito grande, né? Então é muito grande, né? A gente tem uma empatia, uma consideração em relação assim, a gente não se fecha ao que está acontecendo, não se fecha à dor do nosso próximo, não se fecha a essa realidade. Nós temos uma empatia, né? De ver, quando a gente vê os castigos, os flagelos, as coisas que acontecem, aquilo dói, não é fácil. Ainda mais porque a gente sabe o que o próprio Jesus sente em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, uma paz profunda e tranquilidade, porque a gente sabe que é a justiça dele, que é boa, que é para um bem, que a gente não pode ficar sem preso às perdas materiais dos seres humanos, porque pode doer uma perda material, mas o que Deus está fazendo no espiritual é muito maior. Ele permitir aquela cruz é um bem muito grande que ele está fazendo para a pessoa. Ele permitir aquele sofrimento. Então a gente vai vivendo pela luz, sempre com as informações, né, em cima de tudo que acontece. E por causa disso, uma paz tão grande, né? E valorizando essas verdades do livro do céu, né? Valorizando o que Deus está falando e comunicando isso para as pessoas, que isso é o mais importante, a gente fazer ser conhecida a divina vontade. Falar de tudo o que Deus está fazendo, né? Levar luz a essas realidades, levar luz para a terra. Trazer esse sol à terra, que essa mesma luz que a gente experimenta não fica em nós, mas nós transbordamos para fora, através das nossas partilhas, para que o mundo conheça, para que as pessoas recebam, porque tudo é ato na vontade de Deus, na vida de todos, né? Então, a gente comunica essa vida, né? Dá testemunho dessa vida, dá testemunho de que, gente, existe uma vida, existe uma forma de viver nesse tempo, né? Existe a forma certa de viver nesse tempo. Existe, vocês têm liberdade, como Deus dá a liberdade, mas existe assim uma vida muito melhor de experimentar verdadeiramente o que é a liberdade de um filho de Deus. Existe uma ordem para a qual tudo foi criado, e a gente fica comunicando essa ordem, comunicando a beleza de viver nessa ordem, comunicando a beleza desses conhecimentos. Então aqui, né, Jesus tem voz e vez, ele não é desprezado, né? Nesse tempo que Jesus é tão desprezado pelas criaturas, aquilo que ele fala, as verdades dele é muito desprezada, né? O livro do céu mesmo é muito desconsiderado, até pela igreja, que não fala do livro do céu, não se importa, não fala da divina vontade. A gente nunca vê ninguém falando da divina vontade mesmo, como ela merece, né? Então, assim, ela é muito negligenciada pela igreja, a igreja que deveria amá-la, né? As coisas de Deus é muito negligenciada. E quando se também fala de Deus, eu não digo nem o livro do céu, eu digo coisas, conteúdos de santidade para as pessoas. Seja a santidade das virtudes, que é a santidade que nós conhecemos hoje aí dos santos, né? A santidade humana, de buscar a virtude, de buscar a imitação da vida humana de Jesus. Mesmo assim, quando eles vão dar uma formação espiritual,
Os padres que se interessam em dar essa formação, eles ficam cobrando para dar essa informação. Não é uma coisa gratuita, não é uma coisa como Jesus falou, se você recebeu de graça, dá de graça. Então, assim, é uma unção que eles têm de ter esse entendimento, mas não era para eles cobrarem para isso. Jesus não fez os apóstolos, vai de casa em casa e cobra uma taxa para ouvir o que vocês têm para ensinar, porque é um curso que vocês vão dar. Cobra uma taxa de cada pessoa que vocês for falar em cada casa. Então não tinha esse negócio de venda de palestra, né? Venda de Jesus vendendo a hora de fazer a homilia lá dele, né? Para contar as parábolas. E aí ele cobrar daquela multidão lá que estava atrás dele, né? A multidão não tinha nem o que comer. Imagina, é gratuito, né? Então, assim, então quando eles também têm algum conhecimento assim, eles têm que cobrar, têm que pôr cursos, né, caros, e a pessoa tem que pagar para ter aquele acesso, aquele conhecimento, né? Então, assim, é muito triste, né? E poderiam fazer isso também com o livro do céu, poderiam também fazer isso com a Divina Vontade, para dar palestra sobre a Divina Vontade. Então é muito triste isso, né? E o que Jesus nos ensina não é isso, né? Os nossos vídeos estão aí disponíveis para as pessoas, é de graça, né? Está disponível aí, a gente não tem que cobrar curso, vender nada, né? Vender livros, nada. Então, assim, é muito sério, né? Então, é um desprezo muito grande, não é capitalizar a palavra não, né? Mas eu não sei a palavra, né? Mas atribuir de valor monetário às coisas de Deus também, porque as pessoas têm acesso, isso dificulta mais o acesso, entendeu? É uma forma suja, põe sujeira, tira aquela coisa santa da missão, sabe? É uma forma suja, contaminada de fazer a obra de Deus. É a contaminação do humano. Então, assim, então Jesus 100% puro, como ele deseja, é muito desprezado do jeito que ele gostaria que fossem as coisas. Porque eles não estão lendo o livro do céu, não têm interesse em conhecer esse puro de Deus, o que ele pensa, o que ele deseja, né? Então é muito triste. E aqui a gente vive valorizando isso, né? Aonde Jesus tem vez e voz. Vive tratando o livro do céu e os conhecimentos como merecem ser tratados, com a maior pureza, né? Então, por isso que não atribuímos valor a nada, né? Então, é muito sério, né? Atribuir valor material a nada. O valor que nós falamos para as pessoas que elas têm que dar o livro do céu é espiritual, que é não vir também e tratar isso como qualquer coisa, porque aí não pode. Nós estamos dando pérolas também aos porcos, né? É muito sério, é um conhecimento da divina vontade. Então não pode ser desprezada, não pode ser negligenciada. Então a gente atribui o valor espiritual das coisas e não material. Então é muito sério. Então nesse mundo que cada um busca os seus próprios interesses, que a gente está vendo aí, né? Então a gente vive aqui buscando os interesses de Deus. Vivemos, temos problemas, passamos dificuldades. Sim, mas sempre felizes, porque nós estamos cercados dessas luzes. Sabendo que tem o para quê de tudo, né? Cercado por Deus, vendo a vontade dele em tudo. Então, por mais que a gente tenha essas dificuldades, esses problemas, mas esses problemas todos são luzes, são soluções quando a gente compreende em Deus, o sentido em Deus. Então é maravilhoso, só tem luz na nossa vida. Não é uma vida mais escura, de trevas. Tem luz. O que pode acontecer é assim. Tem situações que na hora você não entenda claramente o que está acontecendo, você está vivendo aquilo. Porque nós somos pequenos, né? E nós recebemos isso aos poucos. Mas você lá no fundo sabe que se está acontecendo é a vontade de Deus, tem o para quê, você já tem essa resposta. Você sabe que aquilo ali não é à toa, você sabe que Deus está no controle de tudo. Então não tem por que se desesperar com nada. Entendeu? Só esperar de Deus e confiar constantemente e corresponder a Ele. Então é muito sério, muito importante, né? Então o que é viver na divina vontade? É viver na luz. É viver na verdade. É viver no conhecimento de Deus. É viver daquilo que Deus é, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus faz.
é viver da palavra de Deus, né? Que é viver dessa luz constantemente, que não nos deixa na escuridão, né? Que dá total segurança. Só a palavra de Deus pode nos dar segurança. Ela é a nossa cama, ela é nosso quarto, ela é o lugar de descanso, né? Então nós vivemos assim, de muita luz, de muita tranquilidade, sem desespero, sem nada, né? É muito grande o que Jesus faz, tá? Porque não é um viver de luz brilhando, não, por aí não. Entendeu? É tudo interior, é tudo espiritual. Não é nada físico que as pessoas vão ver você brilhando, ou vão ver você sendo perfeito em tudo e tendo todas as respostas para dar para elas. Não é uma vitória, um triunfo humano. Não tem triunfo para o humano, né? De um jeito em que as pessoas ao seu redor ficam sempre admiradas com tudo que você fala, ou te acham especial demais, te consideram demais, como alguém espiritual demais e querem te buscar e vem gente na sua casa atrás de você querendo essas luzes. Não é uma coisa humana, não é uma coisa para finalidade humana. Não é a coisa que você está trabalhando para o humano, para servir o humano em si mesmo, que vai vir com as suas paixões atrás de você e falar: ai, põe a mão em mim para me curar de tal coisa. Ai, me dá isso, me dá aquilo, faz isso por mim, não sei o quê, quer te tocar e quer não sei o quê. Não é nada disso, né? Você é pessoa comum para todo mundo. E muitas das vezes nem é tão considerada grandes coisas assim, porque sabe as coisas assim, entendeu? Então, assim, Jesus te esconde também, Jesus não permite isso, porque não é assim essa vida, né? Não é desse jeito. Não é uma santidade humana, aos olhos humanos, confirmada pelo humano, a serviço dos interesses humanos, né? Não, é uma santidade para Deus, é de Deus. O sentido dela está em Deus, está assim, recebendo essa vida divina em si, tendo entendimento dos atos de Deus e correspondendo a esses atos e entendendo que na sua vida também é ato de Deus e você correspondendo a esses atos de Deus constantemente na sua vida, através dos seus atos também na divina vontade de correspondência, mas é tudo assim, para Deus, é dar Deus a Deus, é respostas em Deus para tudo, não é no humano, não é para melhorar a sua vida humana aqui na Terra, não é porque abrir seus caminhos, como muitos ensinam aí na internet. Abrir seus caminhos aqui para facilitar tudo aqui para você não ter nenhuma contrariedade, nenhum problema, só atrair energia positiva, como muitos malucos estão ensinando por aí. Estão ensinando uma busca de uma luz, mas uma luz humana, totalmente humana. E cuidado, porque o Lúcifer também pode ser fingido de luz. O que ele fala pode parecer luz e não é, tá? Nem tudo que brilha é ouro. Então ele engana muita gente nesse sentido, tá? Dessas pessoas que usam a força da atração, da energia, e fala de Deus, cita a palavra de Deus, cita versículos, e ensinam as pessoas a trilhar um caminho buscando sempre uma luz, mas é uma luz humana, é para o homem servir a si mesmo. Você vai ver que essas pessoas vão ensinar a atrair coisas para melhorar aqui na Terra, melhorar a sua vida aqui na Terra, te dar conforto material, de relacionamento, de saúde. Então, assim, é tudo uma promoção humana. É o homem pelo homem mesmo, entendeu? O homem é a serviço de si mesmo e do outro homem, mas não tem Deus de verdade, não tem cruz, não tem sacrifício, não tem morte para si, não tem aquelas palavras do evangelho, né? Renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Não tem, não tem, não tem, não tem. É tudo o homem pelo homem mesmo. É a religião homem. E quem ensina a religião homem é o anticristo que vai pregar o homem, o 666, o ensino do homem. Entendeu? É o homem sendo ele mesmo buscando ser iluminado. Ele mesmo buscando ser iluminado. Então é diabólico, é mentira, não é a verdade de Deus. Não é uma promessa para você, não é uma coisa que te coloca no centro, né? Mas quem vem habitar no centro da sua alma, na divina vontade, é o próprio Deus. Ele que é a referência, é para Deus. Então, não está te prometendo essa luz, no sentido de que você vai ter luz e abrir todos os seus caminhos e não vai ter nenhuma dificuldade. Não é esse tipo de felicidade que nós estamos falando aqui, não. Se vocês ouvirem o testemunho da nossa vida, vocês vão ver a gente falando das nossas dificuldades que nós vivemos
de ter conta para pagar. Tem pessoas tem pessoas no grupo que fizeram cirurgia. Tem mais esposo doente em casa, tá com o esposo doente. É, tá lidando com filhos problemáticos, né? Filhos que estão com problemas depressivos. E tudo é na divina vontade, tudo é oferta, é sacrifício. Então você vai ver pessoas assim, suando a camisa aqui na terra, né? Não vai ver vida fácil aqui, você não vai ver o testemunho nosso de vida fácil aqui. Você vai ver a gente falando de uma felicidade muito grande, de um desapego, mas de uma vida real, como qualquer outra pessoa que tem suas dificuldades. Mas o que é a luz nisso? A luz não é uma autopromoção, a luz não é no sentido de caminhar só na prosperidade humana, material, e você ser só iluminado 24 horas de uma forma material aqui para ganhar aqui na Terra. Não é disso que nós vamos falar. Mas nós vamos falar de Deus, né? Da luz de Deus, das verdades de Deus, do conhecimento que nós temos do bem que é as cruzes, do bem que é passar por tudo isso, do bem que Deus está fazendo em cada ato nosso, cada sacrifício nosso, em cada sofrimento que nós passamos, em cada realidade difícil na nossa família. E o que a gente vai trazer de triunfo, o que a gente vai trazer de respostas é em direção ao que Deus fala de tudo o que acontece. É os atos que Deus está tirando desses sacrifícios. E é sempre em direção a salvar almas, é em direção a iluminar almas, é em direção ao espiritual. Então, nós não vamos estar aqui falando em direção a ensinar as pessoas uma plenitude material, né? Mas é o espiritual que nós vamos trazer aqui, não é o triunfo humano, não é a gente bonita na fita. Nós vamos trazer aqui, gente, eu fui luz para o meu esposo, porque eu consegui falar isso para ele, e ele ficou calmo. Então, eu bonita, brilhando, linda, maravilhosa, falando com meu esposo, ele ficando calmo. Nós vamos trazer o triunfo de nós mesmos, porque nós não temos nada, nós somos um nada. Mas é o que Deus está fazendo através da nossa vida, nos acontecimentos da nossa vida, o que Ele está conseguindo, quais são os atos dele, né? O que Ele está realizando, e é sempre no campo universal, de doação para o próximo, de reparação a Deus pelos pecados da humanidade. Então é tudo assim, espírito de mortificação, espírito de sacrifício, espírito de doação, sabe? Acompanhado de cruz, de sofrimento, de oposição. E ao mesmo tempo a gente vai estar feliz, não porque a nossa conta está cheia, não porque tem carrão na garagem, não por nada disso. Mas estamos ricos, ricos, ricos de Deus, das informações de Deus, né? De poder ser esse filho, essa filha que fica do lado do Pai, colabora com o plano do Pai, colabora com os interesses do Pai e vive da mesma felicidade que Deus vive, entendeu? Que é muito maior do que qualquer felicidade que nesse mundo é ensinado. Então é esse viver na luz, é viver na verdade, é viver naquilo que é importante, é viver naquilo que Deus considera, é viver amando o que Deus ama, é viver amando aquilo que realmente não passa, aquilo que é eterno, aquilo que é santo. Então, esse é o nosso testemunho na nossa vida, né? É vendo com luz tudo que Deus está realizando na nossa vida, né? Por que na nossa vida? Porque a vida na divina vontade, tudo que nos acontece, não é? A vida na divina vontade, então na nossa vida também, não é só no livro do céu, é na nossa vida, nos acontecimentos de todos os seres humanos, não é só para quem vive na divina vontade, é todos os seres humanos, entendeu? Recebem a influência desse sol, mas desprezam essa influência, entendeu? Recebem luzes, mas desprezam essas luzes, como está falando lá atrás sobre a igreja negligenciar esse conhecimento. Chegaram até eles essas luzes, mas eles engavetaram, eles trocaram por outros livros, né? Por outros gostos. Mas chegaram para eles essas informações, mas aquilo que é mais bonito para eles, eles consideram como luz, aquilo que brilha mais. E muitas das vezes para eles, o que brilha mais é aquilo que mexe mais com as pessoas, é aquilo que atrai mais números de pessoas, é aquilo que atrai seguidores, né, no canal.
é aquilo que atrai pessoas, números. Então, eles não consideram tanto o oculto, o espiritual, sabe? Aquela coisa de ficar no anonimato, né? Na simplicidade, e fazer seus atos e viver mais na simplicidade, não. Ter o público é mais importante. Então, o que atrai mais o público? Qual que é o assunto do momento? Entendeu? Então, eles vivem pelos seus próprios interesses. Não é porque Deus não está se comunicando com eles, não é porque Deus não queira derramar essas luzes neles, é porque Deus encontra essas pessoas fechadas. Deus às vezes quer derramar luz na cabeça deles, mas eles não querem falar dessa luz, eles acham pesado dar esse recado para as pessoas, acham complicado falar isso para as pessoas, né? E aí é complicado, porque Jesus fica de mãos amarradas, e onde ele não está amarrado mais? É nos filhos da divina vontade, é onde ele pode ter voz e vez, é onde a luz dele não vai ser abortada, mas a luz dele vai ser parida, né? Vai dar luz, né? A verdade que ele colocar vai ser transbordada, vai ser dita. Deus ele não vai ficar refém do humano, amarrado, esperando que o humano dê um espaço para ele, mas ele terá o protagonismo, porque é isso que é viver na divina vontade, dar o protagonismo para o verdadeiro ator, né, que é ele mesmo na nossa vida. Então é muito importante. Viver na luz é viver tendo conhecimento diante de tudo. Não significa uma vida sem dificuldade, tá? Não é uma vida que está prometendo você que ter tudo, tá? Não é uma vida sem isso, até porque não seria bom para você ter tudo fácil, não seria bom para sua alma. Isso ia te distrair da luz, porque quando as pessoas é muito difícil uma pessoa muito rica, muito cheia de coisas materiais, dar importância para a luz de Deus. É muito difícil a pessoa que está muito ocupada aqui na Terra dar essa atenção para Deus, né? Então, ao contrário, tirar esses gostos de você, tirar essas coisas que pode te fazer te desapegar da Terra, isso é luz. Isso é o melhor que pode te fazer, te dar o espiritual, o conhecimento espiritual daquilo que não passa. É uma vida muito melhor ele te dar isso do que se te desse infinitas coisas que ia fazer você muitas das vezes esquecer dele, desviar os olhos dele e idolatrar coisas humanas e materiais. Então, é totalmente diferente, é o céu na terra, porque lá no céu também os bem-aventurados vivem inebriados em luz, conhecimento de Deus. E eles vão entendendo aos poucos, né? E vão recebendo informações do que nós recebemos aqui, chega lá para o céu e vai abrindo véus para eles mais sobre Deus, eles ganham mais ainda felicidade e glória no céu, por poderem, né, conhecer mais de Deus, porque não para esse conhecimento de Deus, então começa aqui na terra e perpetua continuamente no céu, tá? Então é muito importante isso, né? Então a luz é tudo na nossa vida, por isso que precisamos estar atentos, né? Ao que Deus quer dizer, ao que Deus quer de nós em cada momento. É muito importante. Aí, além do exemplo da vida dela, com a mãe dela, que teve um erro na cirurgia da mãe dela, né? E ali, Jesus quis algo dela, né? Ela passou por uma espécie de tentação, né? Em ouvir o humano dela, que na hora, né? Teve uma revelação para ela de que realmente teve um erro na cirurgia da mãe dela, né? E Deus permitiu ela sentir tudo o que ela sentiu, né? Pode vir vários sentimentos na hora na pessoa, como, nossa, foi eu que insisti para minha mãe fazer essa cirurgia e agora minha mãe e deu errado e vai ter que repetir. Ah, eu vou processar esse médico, né? E posso processar e ganhar indenização. E essa indenização pode ser um dinheiro muito bom que vai ajudar a comprar isso, a comprar aquilo, vai ser uma boa ganhar em cima disso. Então, tantas coisas que vêm. E ali ela teve aquele momento de discernimento, né, de entender qual que é o pensamento humano e qual que é o divino. O que que era. E ela falou, eu não quero pôr meu interesse em nada. Eu não quero decidir nada, né? Eu não quero fazer nada para prejudicar, para crescer às custas do outro, para conseguir algo às custas de derrubar o outro, né? Eu não quero, eu só quero sua vontade. E isso é maravilhoso, né? Porque isso é reparatório.
E a pessoa precisa experimentar isso e passar por isso mesmo, tem que ser real para que a oferta seja verdadeira, né? Então ela passou por esse momento e o que que Jesus ensinou através disso, né? Essa situação dela, porque essa vida não é dela, é Jesus vivendo nela. É Jesus mudando uma situação, mas primeiro a pessoa precisa passar por essa situação e depois ela vai conversar com Deus e vai vendo a luz. É isso que nós vivemos. Não vivemos a ausência de problema. Não, o problema acontece, mas ao mesmo tempo não vivemos um problema na cegueira, só pelo problema em si, só vendo o problema. Mas descobrimos o que Deus está fazendo através daquilo, o ato que Deus deseja de nós em cima daquilo. Então, isso que é viver na luz. Então, ela compreendeu, entendeu? E o Senhor ensinou muitas coisas. Ali ela viveu o desapego de qualquer interesse que possa ter, porque muita gente pensa a si mesmo, o interesse na situação, né? Ah, eu vou processar esse médico porque eu ganho dinheiro em cima disso e tal, e faço tal coisa, né? Então, aqui se desapegar de tudo isso, né? Renunciou à tentação, o pensar na terra, né? Buscar vantagens na terra. E só quis a vontade de Deus, e Deus falou, né? Fica em paz, vai dar tudo certo, tá tudo sob o controle. E é um grande sinal que Jesus deu, né? É um grande sinal que Jesus deu, é a própria mãe dela ficar tranquila, tranquila nessa situação. Aí eu entendi, depois que eu fui entender algumas mensagens que ela pôs no grupo, que eu não estava entendendo qual ligação que tinha essas mensagens, o que que Jesus estava querendo dizer, né? Aí ela, deixa eu ler aqui o que foi colocado no grupo, ó. O humano irrita o divino. A gente se acostuma a calar o humano, que é esses pensamentos próprios, de interesse próprio. Eu estava meio que dormindo, por isso falou alto essa vontade humana que está assim, se culpando de tudo. Que é aquele sentimento assim, poxa, eu que forcei minha mãe a fazer cirurgia, eu que sou responsável por isso. Então essa avaliação toda do eu é humana, tá? Fui eu quem tipo insisti para minha mãe fazer a cirurgia, para ver se sarava da depressão. E estou com o humano tentando mandar nessa situação. Então foi uma batalha interior, tá? E foi necessário passar, mas foi na divina vontade, tá? Essa realidade para aprender assim, o que que é a voz do humano, calar o humano e ficar com o divino, tá? Calar esse sentimento humano, calar essas realidades, mas foi um desabafo também interior, que a pessoa precisava desabafar isso, né? Então, estou isolando o humano, evitando de me ouvir. Então, qual que é a morte do eu? É não dar atenção para si mesma, não dar atenção para os seus próprios pensamentos e sentimentos. Calar isso, não dar atenção. Aí ela falou, mas nesse episódio, nesse esse acontecimento com a mãe dela, tá fortíssimo humano. Por isso, no domingo, Jesus quis enfatizar o que é o pensamento humano. Então, Jesus já preparou ela para entender isso antes, fazendo ela passar por uma situação em um domingo, na missa, né? E bateu nela aquele sentimento de, meu Deus, parece que eu não tenho muito amor pela Eucaristia, eu queria ter mais amor, Jesus, me dá mais amor pela Eucaristia. Parece que eu sou meio insensível com os sacerdotes, isso e aquilo. Esse querer se ver algo, né? Esse querer, esse querer assim, se avaliar e ver se está conseguindo alcançar diante de Deus alguma coisa. Então aí Jesus mostrou para ela, isso é o humano, tá? E quando eu te permito sentir qualquer repugnância, qualquer coisa, eu estou mostrando para você também o que eu recebo das almas na Eucaristia, o desprezo das almas, a frieza delas. Então, vai parecer que você é fria, mas eu estou te mandando esse sentimento. Então, assim, aí o divino é isso, o divino é a realidade. O divino é uma verdade. A gente sabe que Jesus é desprezado na Eucaristia mesmo, é só ler os escritos dele. A gente sabe que os padres estão muito frios mesmo. Então, é tudo realidade. E a gente fica com a verdade de Jesus, de tudo que a gente já leu, de tudo que ele fala, né? E não ficamos pensando em nós mesmos, em querendo parecer, provar para as outras pessoas que temos virtude, provar para as pessoas que somos fervorosas, provar para as pessoas que somos rezadeiras, piedosas, aquela preocupação humana, aquela preocupação de se ver conseguindo algo para Deus, né? Entendeu? A gente pode até falar que é para Deus, mas a gente quer se ver alcançando aquilo. Então,
E ela passou isso para nós, essa luz, para a gente compreender a diferença do pensamento humano para o pensamento divino. Então, Jesus não fez isso à toa. Ele fez de propósito, porque quando foi confirmado para ela, que o médico falou para ela que realmente teria que repetir a cirurgia da mãe, porque teve erro, né? Então, veio tudo isso, toda essa realidade aí. Então, ela foi sincera com a mãe, ela mostrou ser preocupada com a mãe. É um desabafo humano, é uma verdade, é uma empatia que nós temos pelos nossa família, né? Não é apego, tá? Aqui não foi um apego a ela, a mãe dela. Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa com a senhora, mãe, por favor, se a senhora não quiser fazer essa cirurgia de novo, não precisa, mãe. Eu não quero, eu tô com medo, não. Ela desabafou os sentimentos dela em relação a tudo. Foi um desabafo, né? Mas aí ela mesma falou que a mãe dela mesmo nem importou com o que ela falou. Porque o humano é calado mesmo, né? A divina vontade é que reina. Então, assim, dentro do coração da pessoa, a pessoa tem desapego, tem confiança, mas naquele momento é uma empatia com a mãe, é uma empatia, a gente não ser, a vida na divina vontade não é assim. Você vive totalmente indiferente e a tudo, e se desliga totalmente de tudo e fica só no espiritual da coisa. E as coisas acontecem e não é assim, entendeu? Não é desse jeito a vida na divina vontade. Não é assim. Não é uma coisa assim que você se desliga de tudo, não. Entendeu? Tem a questão da ordem, tem a questão do cuidado com a mãe. No caso, o cuidado com a mãe dela. No caso de uma realidade que foi colocada ali, né? E então, assim, ela deixa a preocupação, mas ao mesmo tempo ela sabe que vai ser feita a vontade de Deus, entendeu? Então não tem. Dentro da pessoa, a pessoa tem o desapego, dentro da pessoa, a pessoa sabe que Deus está no controle de tudo, que tudo tem um propósito, tudo tem um para quê, né? Tudo tem um para quê. Mas ao mesmo tempo ela não é fria com as pessoas, ela tem uma empatia de mostrar que se preocupa, né? É como se fosse uma dissimulação, né? Não é uma coisa que você fica. E é verdadeiro, não é falsidade, mas é uma dissimulação porque não é que a gente também fica frio para os nossos parentes quando eles estão com problemas e a gente acha que aquilo não tem nada a ver com a gente, não é assim. Então, mas eu fui sincera com a minha mãe, se quiser não fazer essa cirurgia, você que decide. Mas ela está tranquila demais e hoje eu observei como ela estava muito tranquila. Fiquei com Jesus agradecendo e sem entender. Estou buscando só fazer o que os acontecimentos trazidos pela divina vontade quer. O que quer dizer isso? Buscar fazer só os acontecimentos trazidos pela divina vontade. É o abandono. Você não põe a sua decisão em nada. Você não interfere para que uma coisa seja favorável ou desfavorável. Você só deixa as coisas acontecer, né? E você vai corresponder à vontade divina. Você não fica preocupado. Você não fica, por mais que ela estava preocupada com a mãe dela, mostrando esse afeto, esse amor, esse se importar, que é muito importante, tá? É muito importante isso na divina vontade. Mas ao mesmo tempo, dentro dela, ela sabe o que a divina vontade está fazendo e que ela não, né? Que ela sabe que ele trará as respostas no tempo certo, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso a gente vive isso, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então ela sabe que tudo ia concorrer para o bem. Então ela não pôs ela, a vontade dela, assim, eu vou processar o médico, eu vou falar para minha mãe que ela está proibida de fazer de novo essa cirurgia, não. Né? Ela deixou bem claro para a mãe dela, né? Aí ela até falou para Jesus, ué, eu que sou. Quando eu sou a preocupada, a minha mãe não tá? Interessante, né? Quando a minha mãe tá tranquila, aí Jesus falou, o maior sinal que eu posso te dar é esse. De mostrar como a sua mãe está tranquila, né? Que tá tudo bem, que não precisa se preocupar com nada, tá tudo concorrendo do jeito perfeito conforme eu desejo. Então, isso que é viver da luz, é viver dessa consciência real, né? Do que Deus está fazendo, né? De que Deus está acima de tudo, de que está tudo no controle dele, né? E não se culpar, nunca não pode se culpar, porque se olhar para o humano, tá? Tudo correu do jeito que Deus desejou, então é muito legal, né?
Então, eu fico muito atenta para não fazer nenhum ato de vontade humana, que seria agir por impulso, tentar intervir nas coisas, né? Calando os sentimentos todos, até em direção assim, não, tomara que minha mãe não faça de novo essa cirurgia, mas a mãe dela disse, eu quero fazer, então já viu claramente ali a vontade de Deus, né? Então, deixando a divina vontade passar na frente. E meus desabafos são úteis, mas desconsiderados como opção, porque a mãe não ouviu, né, no sentido de falar, nossa, se minha filha está preocupada, eu também devo ficar preocupada, então não vou fazer a cirurgia, não. Então, isso é uma forma de Jesus mostrar quem está aqui, quem rege, não se preocupa, quem está à frente de tudo sou eu. A minha divina vontade é que decide, não é o humano não, né? Então é um milagre na divina vontade que, tipo, não deixa o humano ter vez, até através das pessoas envolvidas, né? Porque a mãe dela, que a mãe dela falou, não, filha, na tranquilidade da mãe, deixou muito clara a vontade divina. Então, minhas opiniões desconsideradas, porém desabafando quando precisa. Então, Jesus estava ensinando isso para ela trazer para nós essas luzes na prática, né? É da vida prática na divina vontade. Então, você não pode, olha que importante essa informação, você não pode sumir de vez para as pessoas do seu convívio. Essa falta de empatia também, sabe? Essa falta de, não, sumir de vez, só fica no espiritual da coisa e você some de vez para elas porque você é indiferente, não é assim. Você não pode sumir de vez para as pessoas do seu convívio, né? Aconteceu isso comigo também. Eu fiquei na preocupação de tomar me veio esse pensamento, esse medo de tomar remédio para infecção de urina, porque eu tive infecção, eu tô tendo uma infecção de urina, mas não tenho infecção com dor, com nada. É uma bactéria que foi encontrada na urina e não desaparece o negócio, não desaparece. Aí a médica falou que eu vou ter que tomar esse remédio até o último momento da gravidez. Tem que tomar, é um antibiótico forte. E aí eu fui pesquisar, porque eu sou assim, eu pesquiso as coisas, né? E aí eu fiquei preocupada, porque estava falando que pode atingir o útero, isso e aquilo, preocupada com a criança. E me veio essa preocupação, sim, com a criança na hora. Me veio essa preocupação de, meu Deus, eu não posso ouvir tudo que os médicos falam, né? Pode afetar a criança e tudo. Pode atrapalhar o parto, pode fazer algum mal para a criança. Fui desabafar com o médico falou, mas você precisa tomar esse remédio, não, esse remédio é um dos que gestante pode tomar e que não vai chegar no feto, não vai atingir o feto, você pode tomar. Mas fiquei receosa, aí eu fui desabafar pro meu marido essa preocupação, então parecia assim que realmente, né, tipo assim, dentro de mim assim, aquele sentimento assim, eu aceito a vontade de Deus. Eu aceito o que Deus quer, e justamente porque eu não queria ouvir o meu humano, eu queria entender o que Deus queria com aquilo. Né? Por que que eu estava com aquela preocupação, né? Aí eu fui falar com meu marido e conversar com ele, mas meu marido também concordou em eu tomar o remédio. Ele concordou também juntamente com o médico, né? Então, tipo assim, eu parecia preocupada e as pessoas tranquilas, né? O médico me tranquilizando, meu marido também tranquilizando, tal. E, e aí eu fui meditando, eu silenciei, me calei, me desconsiderei. E aí eu desconsiderei todo o pensamento que eu tinha de querer pesquisar mais a fundo e ver, nossa, realmente eu devo tomar esse remédio pode fazer mal para a criança e tudo. E aí a sugestão que eu cheguei a conversar com as enfermeiras, a sugestão que elas me deram é perguntar a opinião de um segundo profissional, e o profissional garantiu e falou assim, não, tu tá certo, a médica tá certíssima. É importante tomar esse remédio sim, tá? Já que você tá tendo esse quadro aí de uma infecção que não passa. Entendeu? Aí eu fui percebendo assim que era eu que tinha que me calar de qualquer preocupação sobre a criança, de qualquer pensamento sobre de causar alguma enfermidade na criança e tudo. Eu tinha que calar essa preocupação toda, ignorar, né? E fazer o que era a vontade de Deus, que era tomar o medicamento, né? Mas eu cheguei a passar essa preocupação para meu marido. Eu não fiquei assim fingindo que eu não estava preocupada, né? Eu tô na vontade divina, tenho que ser desapegada de tudo, não posso, né?
Mas do mesmo modo eu sabia que Deus ia fazer o que fosse melhor, entende? Lá no fundo do meu coração eu tinha paz, saber que Deus ia fazer, que a decisão certa seria tomada, que seria feito aquilo que Ele quisesse. Mas eu cheguei a desabafar isso com meu marido, mas eu fui calada. Eu fui calada por dois médicos, pela enfermeira. Ou seja, a minha opinião naquele momento de preocupação não foi considerada. O divino foi considerado, né? Então, é muito interessante, né? Então, ser humano com elas às vezes aparece para elas saberem que você se importa. Tem propósito divino nisso, defesa, alguma dissimulação, né? Que você é de carne e osso, né? Então as pessoas veem você normal, por isso que você não fica brilhando. Você não é super humana, super Mulher Maravilha, assim, né? Naquele momento ali, o marido tá do seu lado, você fala, ai, pode passar o remédio que você quiser, doutora, tá tudo bem. Né? Você não tem essa preocupação de demonstrar uma perfeição, você não fica brilhando aos olhos de ninguém, entendeu? Você é divina para Deus, porque quando você pergunta ou preocupa, você fica querendo saber, né? Sempre querendo que a vontade de Deus reine em cima daquilo, né? Então é o que eu percebi. Então você é divina para Deus. Essa luz é quando você compreende, é aquilo que você vai entendendo que Deus está fazendo. Olha, Deus está mostrando claramente para mim que Ele quer que eu tome esse remédio, sim, né? Através dos médicos, através de tudo, da tranquilidade das pessoas, Ele está mostrando para mim que Ele quer que eu cale qualquer preocupação sobre mim mesma, né? Nada, nada, nada sobre o corpo, sobre nada, né? Renunciar, desapegar disso total. Então, o divino é tudo que você vai entendendo com Deus, conversando com Deus, compreendendo com Deus, que você vai ver, nossa, se eu tenho algum apego ainda, Senhor, à minha saúde, se eu tenho algum apego ainda a proteger de alguma coisa, né? Você vai renunciando. Aí você renuncia o seu humano que quer se proteger, o seu humano que quer, muitas das vezes, que fica preocupado, né? De não querer passar por nenhuma contrariedade, de não querer que aconteça nada com a criança. Todo esse sentimento, né, que você vai tendo ali como... Porque mulher, ainda mais mulher grávida, tem que ter renunciar a muitas dessas coisas, tá? Então, assim, aí você vai tudo, e tudo isso é reparação em nome de todas as gestantes, né? Isso tudo é reparação universal, não é só aqui, ali naquele momento com o seu familiar. Você tem que entender que na divina vontade você vive os propósitos divinos que abrange o passado, presente e futuro, todas as almas. Isso é muito importante, mas esse entendimento todo está em Deus. O alcance disso a gente nem sabe, né? A gente nem vê, né? Porque não deixa, não quer nem isso que a gente fica preocupado com isso, né? Entendeu? De avaliar o alcance que está tendo aquilo, né? Mas você tem uma compreensão pela verdade, que aquilo é universal, que está servindo para algo muito importante para Deus. Mas assim, essas informações ficam tudo entre você e Deus. As pessoas não vão ver isso, né? Para as pessoas não vão ver isso, tá? Entendeu? Então, assim, não é para as pessoas, tá? Você é divina para Deus, não é para as pessoas. O meu marido não me viu divina ali, né? Não me viu. Então, Nossa Senhora também agia assim, era muito sincero isso nela, né? Quando ela falava com Jesus, da preocupação dela com ele, né? Que ela chorava, né? E tudo, diante de Jesus ali, e tudo. Por mais que ela sabia dos planos de Deus, e estava em paz na vontade de Deus, mas aquele momento ali muito claro, muito verdadeiro, né? Que a gente vê isso muito forte na Valtorta, né? Então, mas interiormente uma paz incrível, desapego total. Então a gente vive isso, né? Ao mesmo tempo assim, se o que for será, tá bom, né? Seja feita a sua vontade. Entendeu? Ao mesmo tempo assim, você passa por isso, mas já está disposto a renunciar àquilo, entendeu? E, e por fora dissimulava, mas de uma forma muito sincera e legítima, entendeu? Então é muito incrível. É um humano sem maldade, purificado por Deus. Então é muito importante isso que está falando aqui. Então, aí eu entendi agora, eu acho que eu entendi a mensagem que foi colocada no grupo, né? E aqui na escola veio trazer o exemplo que deu para entender melhor o que aconteceu e por que que foi dado essas informações. E aí Jesus falou uma coisa muito importante, né? Que ele está dizendo, ele disse para todos nós, ó, olha, que o maior sinal de que ele está presente e se agrada de uma alma é permitindo para ela as cruzes, permitindo as contrariedades. Então não pensa que a luz é
ficar sem cruz e tudo ser fácil para você aqui na terra, não é. A luz, o sinal realmente da presença dele, o sinal realmente do embelezamento que ele está fazendo na alma, do quanto ele se agrada dessa alma, o quanto ele está presente, vivo na vida dessa alma, de quanto ela está unida com ele de verdade, é ele permitir cruzes, oposições, contrariedades, confusões, qualquer situação que você passar. Ele pode permitir você sentir até culpa. Culpa não em relação a. Parece que é com você, mas é te passar o sentimento das criaturas, a culpa que talvez elas não sentem pelo que elas fazem, né? Porque elas estão se agradando do que elas estão fazendo e Jesus está sofrendo com as atitudes delas. E ele permitir em você essa consciência, como se fosse assim, um exame de consciência que você estivesse fazendo por todas essas almas. Ele pode permitir você se sentir culpada de algo. Sentir aquilo forte dentro de você, como se fosse com você, para ser verdadeiro, real, para que você possa reparar as almas. Então, qualquer situação você pode passar. E esse é o maior sinal do amor dele, o maior sinal da presença dele, o maior sinal da união dele com a sua alma. É as contrariedades, oposições que ele permite aqui na Terra. Não é ter vantagem aqui na Terra. Não é vantagem. Quando a gente vem contando, a nossa felicidade sai da luz. Não sai de uma vantagem dizer, nossa, está tudo muito fácil para mim. Eu estou conseguindo isso e aquilo e não sei o que outro. Não. Claro que a gente conta os milagres de Deus, a gente fala da providência de Deus, a gente fala das coisas lindas que Deus está realizando, tudo é a vontade divina, mas também tem um amargo, tá? E esse amargo parece que é mais sagrada, tá? E esse amargo é justamente essas coisas que a gente passa de justiça, de equilíbrio de justiça, ou justiça na vida dos nossos familiares, seja por correção de pecado, de desordem, ou seja também equilíbrio da justiça para purificar a nossa família. Então, assim, e o que é a felicidade? É ver o que Deus está fazendo. A gente fica feliz e tranquilo pelo conhecimento do que Deus está fazendo. Entendeu? Mas nós podemos passar por um sofrimento o físico, uma ansiedade, uma situação assim chata mesmo, que acontece sim. Mas o que traz a felicidade é que a gente não dá bola para isso. A gente não fica preso nisso. Ignoramos isso todos os dias, esse humano que quer, entendeu? Se espreitar ali, brigar ali, né? Na cruz, para ficar com o divino, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus considera. E aí está a felicidade. A felicidade está nessa realidade. Não é invenção da nossa cabeça para ficar tranquilo, não, gente. É verdade. É realidade. É o que é ver com os olhos de Deus o que Ele está fazendo. É não ficar na cegueira, porque a infelicidade mesmo, a maior infelicidade que existe é a cegueira espiritual. Não é a falta de bens aqui, não. É a cegueira espiritual do homem, a falta de consciência. Isso é o maior sofrimento que existe, né? É o homem viver escravo de si mesmo, das suas paixões e concupiscências. Não tem prisão maior e sofrimento maior que existe. Então, viver pela verdade, né? Vendo a divina vontade, recebendo essa influência divina do que Deus está fazendo em nós, recebendo isso, é ter o próprio Deus na alma. Entendeu? Então, o que é essa vida divina? O que é esse sol, esse Deus se bilocar na alma, que está falando o trecho, né? O que é ter a vida de Deus na alma? São todas essas informações que nós recebemos, luzes. Mesmo que nós recebemos gotas, porque Deus é gigante e as luzes a gente nunca consegue pegar tudo, penetrar em tudo, é tudo aos goles, porque nós somos pequenos demais. Mas esses goles são golões, né? Não são por golinhos, são golões de luzes, de verdades, que deixa a gente totalmente assim, meu Deus do céu, envolvida, abandonada, né? Então, é isso que é a vida divina, a vida de Deus. É isso que é ter Deus na alma, é não ficar na cegueira. A cegueira é tragédia. A escuridão, as trevas é tragédia, tá? Isso sim é a ausência de Deus, não porque Deus não queira, não esteja intervindo, não esteja falando e se comunicando na vida daquela pessoa. Não ter a vida, estar na divina vontade é só para quem vive na divina vontade de todos. A vida na divina vontade, a divina vontade está em tudo, está agindo na vida de todos, mas as pessoas não reconhecem porque estão na cegueira.
não reagem a isso, não reconhecem que é Deus, né? Não tem essa luz para perceberem, né? Ficam na escuridão, né? E agem por conta própria nas situações, intervindo do jeito que elas pensam ser melhores, sempre escolhendo com a sua vontade humana, não com a vontade de Deus. Então, viver na luz é viver sob essa influência divina, percebendo essa comunicação de Deus, recebendo essa infusão de Deus constantemente, e os seus atos vão ser em obediência à ordem divina, o que Deus deseja. Não, e aí você cala o seu eu. E você vive fazendo a vontade de Deus. Então, é muito grande isso, né? É assim que esse sol divino desce a alma, né? Porque o que que é a divina vontade, né? Quem move Deus? É a sua própria vontade, é a sua divina vontade que o move, que faz ele fazer tudo. É a sua própria vontade que o move, entendeu? Então, quando você vive na divina vontade, entendeu? Você está vivendo, recebendo esse movimento de Deus, percebendo o movimento de Deus na sua vida. O que que Deus está movendo nessa situação? O que que Deus está se comunicando nessa e nessa situação? Ah, Ruth, então vocês têm todas as respostas 24 horas instantâneo? Não. Muitas coisas a gente não consegue ver, não entende, mas sabe que Deus está ali. E aos poucos ele vai revelando conforme as situações vão acontecendo, entendeu? Mas precisa ter intimidade com Deus. Então, esse ter Deus bilocado na alma é um envolvimento que você tem com Deus. Vendo esse movimento de Deus na sua vida, percebendo Ele como uma pessoa, como um pai querido, que não está distante de você, mas está dentro de você e que está falando ali através dos acontecimentos, né? Que tem ali as luzes referentes a tudo o que você precisa entender, compreender, agir, né? Então, esse filho íntimo de Deus que se preocupa com os interesses do Pai, que está ali colado com o Pai, né? Que está junto ali para servir aos propósitos do Pai. Então, é muito grande isso, né? Esse sol da divina vontade, né? Como ele desce na alma, né? É justamente todas essas luzes, essas informações, todo esse entendimento de tudo que Deus fez, na criação, na redenção, e o que Ele faz na sua vida e na vida dos seus irmãos. Não é só na sua vida, né? Não são informações para ficar em você. Não é uma comunicação assim que é só em si mesma, mas é muito voltada assim a um olhar também exterior do que Deus está fazendo na realidade que você está vivendo. Não é uma coisa centrada na sua pessoa, tá? É uma coisa centrada na ação de Deus em tudo, tá? Não é o centro, é Ele. Ele é o sol. Ele é o sol. Não é que vem viver em você e tudo vai se centrar na sua pessoa, não, tá? É tudo. Ele vai estar te comunicando todos os passos dele, os passos dele em relação à vida das pessoas ao seu redor, através das circunstâncias que acontecem, tudo que ele fez na criação, na redenção, tudo que ele está operando nesse momento. Claro que não tem como você ter todas essas informações assim, mas as que ele quiser trazer a cada momento, tá? E te ensinar. Então você vive sempre recebendo luzes, recebendo informações, recebendo comunicações, mais e mais entendimento, né? Então, e para transbordar para o outro, né? Para ensinar para os outros. Então, é muito grande isso, né? Então, é a vida dos atos do Pai que é comunicada à alma. A vida dos atos de Deus que é comunicado para nós. O que Deus está realizando, né? Você vê a justiça dele numa situação, por exemplo. Você está vendo a notícia lá do lugar lá nos Estados Unidos que teve o tal do furacão lá e que alagou tudo e que causou aquele desastre lá. Aí você tem a informação de que, nossa, é a justiça de Deus, corrigindo o homem, purificando o homem, limpando a terra. É a justiça de Deus que está caindo poderosamente ali. É um castigo divino para que o ser humano acorde, né? Então, assim, você vai tendo essas informações desse movimento, porque você sabe se está acontecendo é a vontade de Deus, ele tem um propósito. Então, você vai recebendo essas influências, né? Esse entendimento, tá? Então, tudo o que nos acontece é a vida que nós estamos recebendo, essa vida divina que nós estamos recebendo. É os atos do Pai nosso. Por quê? Porque toda a nossa vida já tem os atos para serem vividos.
tá? Deus já fez tudo perfeito. Tudo que nós devemos fazer, tá? Vamos dizer assim, todas as permissões, tudo que tiver que acontecer na nossa vida, não é uma coisa que acontece do acaso. Para nós pode ser surpresa. Para Deus não é, Ele sabe. E ali tem as luzes referente a cada situação. Então, ao compreender o que Ele quer, você está recebendo essa influência, você tá vivendo nessa comunicação, intimidade com o Pai, compreendendo o que Ele quer fazer. Às vezes você entende depois que errou, depois que talvez não fez a coisa certa, assim, vamos dizer assim. Mas você não pode pensar em você mesmo e achar que você tinha que ser perfeita, porque senão ofende a Deus. Você não pode pensar assim, nossa Senhor, mas por que o Senhor me falou antes para mim não fazer errado? O Senhor me permitiu ir lá e falar daquele jeito com aquela pessoa? Não, mas por que o Senhor permitiu ser assim? Por que o Senhor já não me deu antes? Por que o Senhor não me fez ver o futuro antes de eu ir lá então? Não é assim, não é desse jeito, não é assim a vida, né? Então, a gente aprende muito errando. Aprende muito assim. Então, assim, você fica deixando Deus na liberdade de te ensinar do jeito que Ele quiser, porque às vezes Ele quer corrigir em você uma soberba, Ele quer corrigir em você um desejo de querer acertar todos, um desejo de você conseguir. Não é uma preocupação com Deus alcançar em você, mas uma preocupação com você alcançar. E como Ele vê que você tem essa soberba que tem que ser destruída, então Ele permite que você fale. Mas não é para você ficar olhando para si mesma, é para você perceber o seu nada e o quanto você é dependente dele, né? Tanto que você é nada, então tanto que você tem que abrir mão de querer se ver perfeito, de querer se ver santo aos seus próprios olhos, você não é. Então é para te ensinar um nada, te ensinar a se esvaziar. Então às vezes eu preciso te tratar desse jeito. Jesus fez muito isso comigo. Entendeu? Muito, 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 porque eu queria entender tudo sozinha, sem precisar de uma outra pessoa iluminada por Deus na divina vontade para me ensinar, né? Eu queria eu saber, eu entender tudo, eu não precisar eu queria eu saber e ficava falando que não, é porque eu quero Jesus, é porque eu quero a ciência divina, é porque eu quero azul. Jesus, sim, é verdade, é verdadeiro isso, eu queria sim. Mas Jesus falou, não é no tempo dela, não é do jeito dela, porque eu tenho coisa para corrigir nela. Porque ela ainda não entendeu que ela ainda está querendo ela conseguir, ela quer se ver conseguindo, ela ainda está olhando para si mesma e eu preciso tratá-la dessa forma pelo bem dela. Eu preciso que ela aprenda errando, que não tendo a informação e tendo que vir pedir ajuda e aceitando essa ajuda e sendo humilde, ouvindo essa ajuda, né? De não ficar assim, mas eu que devia ter pensado isso, eu que devia. Então, enquanto eu estou vendo isso dentro dela que precisa ser destruído, esse eu não posso, né? Então, assim, tudo tem um para quê. E você vai recebendo essas luzes e compreendendo que Deus nos ensina e nos educa nas rédeas certas, porque Ele sabe como nós somos e como que o homem tem essa tendência a querer subir no trono e querer mandar em Deus. Então, ele precisa nos destruir para nos construir novamente, para nos fazer voltar ao zero, ao estado original, ao nada, né? Então, tudo aquela coisa que a gente tem dentro de nós, aquele ego inflamado, aquilo, né? Então, ele precisa, então ele sabe como operar na vida de cada pessoa e está sempre ensinando algo. Tudo que acontece com alguém tem um ensinamento divino em cima daquilo, tem algo que Deus está ensinando aquela pessoa, mas às vezes a pessoa não entende, tá? Todo mundo tem isso na vida, mas nem todo mundo sabe disso, não vê isso, não considera Deus. Elas não vão até Deus e perguntam para Deus. Elas perguntam para elas mesmas, né? Ou perguntam para seus amigos, né? Elas procuram no humano uma solução, no humano, entendeu? Então, ele está intervindo na vida de todas as pessoas, mas elas não sabem, não dão essa atenção para Deus, entendeu? Aí ele deu o exemplo da pessoa que está no trabalho, né? E está tendo desafios no trabalho, dificuldades com o chefe, ciúme de funcionário, perseguições. E quando a pessoa ela só faz estar no humano, está na cegueira, o que que ela faz? Ela sai, ela foge, ela não fica naquele trabalho, ela foge rapidinho de qualquer contrariedade. São pessoas que não aceitam passar por contrariedade. Elas fogem dos problemas, elas simplesmente, vou pedir conta porque eu não posso ficar nesse lugar. Então, assim, mas às vezes ela não sabe, às vezes Deus quer que ela fique, Deus está permitindo aquilo ali para mudar o caráter dela. Então, tem luzes ali envolvidas ali, tem uma comunicação de Deus ali, mas
ela não ouve, ela não fala com Deus, ela não busca em Deus, entendeu? Ela vê Deus distante de tudo aquilo ali, às vezes ela acha que aquilo ali não tem nada a ver com Deus, né? Ela tem que resolver aquilo do jeito humano dela, que a vida com Deus é talvez na igreja, no momento ali na missa, mas essas coisas não tem nada a ver com Deus, Deus não tem o que falar disso, Deus não está interessado. É como se isso fosse totalmente influenciado por ela, essas coisas que acontecem, e Deus só influencia naquilo que acontece dentro da igreja. E as outras coisas como se Deus não fosse a mão, como se fosse o homem que controlasse, né? Então ela vive controlando. Ela vive no controle, mas na verdade é Deus que está no controle, né? Mas ele dá liberdade. Então ela vive decidindo ver as coisas como se fosse ela. E ela tem liberdade para escolher. Então, o filho da divina vontade não foge. O filho da divina vontade observa e vai compreendendo o que Deus quer ensinar a pessoa através daquilo. Buscando também em Deus, né? Porque quando ela for ver na vida divina, na vida de Jesus, ela vai ver tudo que Jesus também passou de contrariedade, de oposição, de humilhação, entendeu? Então não tem coragem dela mesmo interferir e pôr o dedo dela, né? Então, assim, ela olha o propósito, aprende a ver o propósito, vai conversar com Deus. Então, essas situações se tornam oportunidades para se interagir mais com Deus e não para ficar desesperada consigo mesma, tentando buscar soluções humanas. É muito importante, é muito diferente. A isso que é viver na luz. Não é que as duas pessoas teve problema, não teve? Mas um viveu na felicidade e na luz quando compreende o sentido daquilo, né? E o outro fica amargo e triste e sai, né? Porque não vive na luz, né? O sol é igual ao sol, gente. Deus é como o sol está para todos. Mas nem todos aproveitam, né? De verdade, não sabem valorizar isso de verdade, né? Aqueles que se escondem, né? Então é muito complicado, né? Mas ele ilumina todos, entendeu? Ele fala assim que as luzes dele concorrem com todos os atos humanos. Entendeu? Nada escapa de Deus. A gente não faz nada se não for Deus. A gente não move um dedinho. É o movimento do próprio Deus que se move, por isso nós movemos. É porque Ele quis que você movesse aquele dedinho. É porque tem uma vontade que rege tudo e essa vontade determinou, permitiu que você movesse o dedinho. Senão você não moveria o seu dedo. Entendeu? Então o que Ele quer? Que você agradeça pelo seu dedo que está se movimentando. É a luz. Agradecer, reconhecer que tudo vem dele, que não foi você, tá? Então é muito importante. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho. Deus abençoe.